Falar só quando terminar os 5 minutos?
Boa noite. Que bom que você está conosco aqui, está nos acompanhando neste culto de quarta-feira, um culto tradicionalmente de oração. E neste momento em que nós iremos orar, eu gostaria que você entregasse a Deus agora os seus pedidos, seus agradecimentos, que neste momento em que estivermos orando, você possa entregar também o seu coração ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos, te agradecemos muito pela graça, pela vida, te agradecemos principalmente porque temos a oportunidade de render louvores e agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Mas também, Pai, assim como somos pecadores, somos seres extremamente dependentes de Ti, necessitamos que a Tua mão toque muitas vezes a vida das pessoas. Aqui hoje, pessoas que podem estar assistindo a este culto, são pessoas que estão passando por problemas financeiros, problemas emocionais, problemas familiares, problemas de saúde. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa tocar o coração dessas pessoas, possa tocar a vida dessas pessoas. Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e principalmente te agradecemos pelo dom da vida e pelo sacrifício do Seu Santo Filho Jesus Cristo. E é por Ele que agradecemos a tudo isso. Amém. Hoje é um dia diferente. Você deve estar pensando se o Mauro vai fazer um novo sermão aqui, vai pregar. Na verdade, não serei eu o orador dessa noite. O orador dessa noite também é Mauro, mas é com muito orgulho que o Mauro que vai falar hoje com vocês é o meu filho. E é um orgulho muito grande poder passar o púlpito, né, a uma segunda geração, né, passar o púlpito ao meu filho e que, filho, Deus te abençoe e te use agora neste momento e que as tuas palavras sejam a manifestação da vontade dEle. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou pregando, não exatamente a primeira das primeiras, mas é a primeira vez que eu faço uma pregação desse tamanho. Você já enfrentou um problema que lhe pareceu não ter saída nem solução? Você já enfrentou alguma coisa difícil ou alguma impossibilidade na sua vida? Você já esteve diante de um obstáculo e pensou que quase afirmou que aquilo era impossível? Alguma vez entrou em pânico diante de algum fracasso seu? Se você estiver passando por tudo isso, eu tenho uma ótima notícia. Creio que vai ser a melhor notícia que você vai ter na sua vida. Mas antes de dizer essa notícia, é importante que você saiba de algumas coisas. Você precisa saber que o desespero de hoje pode ser a vitória de amanhã. Que muitas vezes o que julgamos ser o pior, nada mais é que a preparação para o melhor. Quando pensamos que não há para onde ir, é quando Deus faz um milagre. Ele está prestes a fazer um milagre. O que parece o fim não passa de uma pausa para um novo começo, que muito provavelmente vai ser cheio de alegria. Agora, vamos à notícia. A notícia maravilhosa está no livro de Êxodo, no capítulo 14. Eu tenho aberto aqui na minha Bíblia, deixei preparado. Aqui encontramos, em Êxodo 14, dos versículos 8 ao 15, a história do povo de Israel, e foi num momento de pânico deles. Eles saíram apressadamente do Egito, tinham acabado de sair do Egito. Foram expulsos e eles saíram correndo. Então, eles chegaram num beco sem saída. Eles caíram numa armadilha. Eles tinham saído buscando a terra prometida e agora encontravam-se numa situação que, aos olhos humanos,
Não havia o que fazer ou como piorar. O mais extraordinário a princípio confuso e estranho, é que foi o próprio Deus que colocou os israelitas nessa situação. Gostaria que você fizesse um pequeno exercício mental comigo. Que você se imaginasse naquela situação. Você está ali no meio do povo de Israel. À sua frente existe o mar. Não tem para onde prosseguir. De um lado e do outro existem montanhas, altos montes que não podem ser transpassados. E, para piorar e deixar a situação mais desesperadora, atrás de você, você vê lá no fundo uma nuvem de poeira subindo. E essa nuvem de poeira são os cavaleiros do faraó e seus carros de combate vindo atrás de você. O desespero é total. E nessa altura, o que seria lógico, o que acontece, seria o pânico. Todos entrariam em pânico. Eles entraram em pânico. Nem Moisés, nem o povo, nem ninguém podia fugir disso. A situação estava bem complicada. Não havia escapatória. E em Êxodo 14, 9 e 10, descreve a angústia que eles estavam sentindo naquele momento. Se me permitem. Perseguindo-nos os egípcios, todos os cavalos e carros do faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nessa desesperadora história, encontramos cinco coisas extraordinárias. 5 pontos básicos que o que fazer, são o que devemos fazer diante do impossível. Nos versos 13 ao 15, encontramos a receita contra o desespero e a ansiedade. Moisés disse ao povo, tomado pelo pânico, 5 coisas que eles deveriam fazer. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E em seguida, Deus completou, falando para Moisés, perguntando, meio retoricamente, por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem, avancem. Aqui está a receita da ansiedade. A receita contra a ansiedade, no caso. Quais foram as instruções dadas por Deus e por Moisés ao povo? A primeira ordem era para não ter medo, não temais. A única maneira de nos livrarmos do medo é sentir a presença de Deus. A sua presença tira o medo, o desespero e a angústia. E qual é o melhor exemplo do que Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É assim que está escrito no Salmos 23, no versículo 4. Só podemos expulsar o medo de nós quando temos fé nele, em Deus. A fé é um dom, somente Deus pode concedê-la. E quem confia em Deus não tem medo, não precisa ter medo. E quando abandonamos o medo, podemos declarar, como o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem é contra nós? Essa passagem está em Romanos 8,31. O medo é a nossa primeira reação diante do impossível. No entanto, não há razão para ter medo. Mesmo em face à morte, Davi exclamava, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim guerra, ainda assim terei confiança. Assim está escrito no Salmo 27, no versículo 1 e no 3. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Não posso dizer. Não sei os problemas que você está enfrentando, mas sei que Deus quer falar com você. Ele quer dizer para você não ter medo. Não tem motivo para ter medo. A segunda ordem era aquietai-vos. É uma palavra muito complicada. Eu prefiro acalmem-se. E como nos vimos, e é um fator biológico até. O medo nos deixa agitados, frenéticos. E nossa tendência é tentar correr para todas as direções, tentando escapar do perigo, sempre. Em vez disso, a ordem que ele deu nessa situação era para aquietai-vos, acalmem-se. Sabe por que Deus nos pede isso? Porque em momentos de medo, não tomamos as decisões certas. A gente para de pensar. Por isso, nessas situações, devemos nos aquietar, parar, respirar, acalmar e calar. Nada de gritos, correria ou pânico. Não contribui para ninguém. Devemos permitir que Deus nos aquiete até o ponto de estarmos certos da sua presença. Podemos ter esta certeza porque Ele prometeu estar sempre conosco. Vejam o exemplo do profeta Jeremias. Ele foi um homem perseguido, incompreendido, juraram de morte. No entanto, ele podia dizer com confiança: o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Jeremias 20, 11. Nessa época atual, que temos tanta correria, tantos problemas para resolver, tanta decisão para tomar, a ordem de vida é aquietai-vos. E se a sua vida está um verdadeiro turbilhão, que é muito comum, principalmente hoje em dia, com tanta coisa para ser resolvida, o Senhor hoje só está pedindo que você não se desespere para resolvê-las. Calma. Ele está pedindo para você se acalmar. Ele está pedindo para você ter paciência. Vem a terceira ordem dele, que é vede. Naquele momento que eles estavam no extremo, ele deu a seguinte instrução: vede o livramento do Senhor. A ordem é vede. E o que os israelitas viram? Vocês acham que eles viram uma solução? Eles só enxergavam problemas. À frente, o mar. De ambos os lados, as montanhas. E atrás, um exército que vem para te dizimar. Eles não olhavam só problemas. Olharam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste e não viam uma solução. Mas não olharam para o lugar certo. Eles não olharam para o alto. Eles não olharam para a única direção que a salvação, que a única probabilidade poderia vir. Eles não olharam para Deus. Quando estiveres da mesma forma, envoltos em problemas de todos os lados, devemos olhar para o Calvário, para o túmulo vazio, para Cristo vivo, o Cristo vivo, para as promessas e para a nova terra. Devemos olhar para aquele que é a solução, não para os problemas. Deus disse para o povo de Israel que faria um milagre. E ele já tinha feito muitos milagres anteriormente, enquanto eles estavam no Egito. Mas o povo se esqueceu muito rápido. Muito rápido. Eles se esqueceram do que Deus fez por eles. E esse foi o grande problema. E esse é o nosso grande problema hoje. Também nos esquecemos
muito facilmente dos milagres que aconteceram conosco. Esquecemos que só o fato de estarmos aqui hoje já é um milagre. Quando o desespero bater à porta, olhe para cima, não olhe para as montanhas de problemas que te cercam. É de lá de cima, lá do alto, que virá a solução. A próxima ordem era calai-vos. A quarta ordem indica que Deus vai lutar por nós. Que maravilha, não é mesmo? Deus lutando por nós. E se Ele luta por nós, sem dúvida devemos nos calar. Devemos apreciar. Não devemos interferir na guerra que Ele está travando, fazendo nossos planos e elaborando estratégias. Devemos estar atentos às ordens dEle. Ele é o nosso general. Devemos deixar Deus agir, falar, comandar a guerra. Devemos deixar os problemas nas mãos dEle. Há um tempo para ficarmos quietos, atentos e observarmos Deus batalhando por nós. Sabe, algumas de nossas batalhas perdidas e muitos dos nossos fracassos são porque falamos demais e não deixamos Deus falar e nem agir. Às vezes só no silêncio somos capazes de vencer. A razão de experimentarmos tantas quedas, tantas derrotas, é porque muitas vezes insistimos em dizer a última palavra. Quem não quer dizer a última palavra, não é mesmo? Mas assim não deixamos Deus agir, não deixamos Ele decidir. Portanto, quando você estiver no meio das suas dificuldades, dos seus problemas, ouça a voz dEle. Ele pode estar falando, mas no seu ato de se queixar, de reclamar, você não consegue mais ouvi-lo. E vem a última ordem, marchai, que, traduzindo no termo leigo, era para seguir em frente. Mas como seguir em frente se estamos bloqueados por todos os lados e à frente temos um mar de dificuldades? Os israelitas tinham um mar literal, mas era necessário seguir em frente. E como seguir em frente? Você pode estar se perguntando, sim, e perguntando a Deus também: Senhor, como andar no teu caminho se eu não consigo ver o seu caminho? Senhor, está tudo escuro na minha frente, não consigo enxergar nada de bom adiante, só vejo obstáculos e problemas. Senhor, como posso ir em frente se meu caminho está bloqueado e se não há futuro para mim? Senhor, como posso ir em frente? Como é possível ir em frente? Eu pergunto o que fez o povo de Israel. Reflitam. Ele marchou em frente. Ele colocou os pés nas águas. E o que aconteceu? O mar se abriu. Elas se abriram. E isso vai acontecer com a gente também. Se avançarmos com fé, olhando para o Deus do impossível, as águas secarão diante de nós. O mesmo Deus que realizou o impossível ao abrir o mar é o Senhor que veio e viveu entre nós. E foi em um lugar chamado Calvário que Ele partiu as águas da morte, de modo que pudéssemos atravessar para a vida eterna. Todo o poder que pertence a Jesus pertence a nós hoje, graças ao seu sacrifício. Esse mesmo poder está à nossa disposição por causa da sua presença em nossa vida. O mesmo Deus que manifestou o seu poder, libertou Israel da escravidão, nos livrará da escravidão do pecado, da culpa, da dúvida e da condenação. É nisso que eu creio. E você, também crê? Eu vou fazer a oração, porque a gente tem que encerrar. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem dessa noite. Senhor que estás nos céus,
Obrigado por ter cuidado de nós até o presente momento. Senhor, pedimos que você nos guie, que nos dê coragem, que nos dê paciência, que nos dê controle, que nos dê capacidade de ir em frente e que lute as lutas que nós não podemos vencer. Nós compreendemos que somos ínfimos comparado ao Senhor, mas o Senhor ainda se preocupa conosco. Por favor, esteja conosco como o Senhor esteve com o povo de Israel e abençoe-nos pela próxima semana. É isso que pedimos. Amém.